Boa noite, gente. Como vocês estão? Estou escrevendo aqui uma chamadinha. A gente hoje tem uma pessoa super bacana aqui para a gente conversar, uma pessoa que com certeza vai poder agregar muito para todos nós, né? O Dr. William Veloso, ele é um cara aí super atuante, já foi gerente de promoção social de secretaria estadual, sabe muito sobre políticas públicas, sabe muito sobre gestão pública, né? E eu acho que quando a gente vem falar aqui de acessibilidade, a gente tem que levar em conta também essas noções, né? De gestão pública, né? Como que funciona isso, como que os governos entendem isso, né? Porque a gente tem formas e formas de reivindicar. E quando a gente reivindica da forma corretinha, né, as chances da gente conseguir uma política pública é maior ainda. Deixa eu ver se o Dr. William já está aqui e eu já vou chamá-lo aqui para o nosso bate-papo, né? Vamos ver aqui. Dr. Ebert já entrou, o Álvaro entrou, muitos colegas. Sejam todos muito bem-vindos. Tereza, Ana Laura, bem-vindos, pessoal. Chamando aqui o Dr. William para a gente dar início aqui a esse bate-papo aqui sobre acessibilidade. Dr. William Veloso, Olá, boa boa noite! noite. Tudo bem, minha Seja querida? bem-vindo, muito bem-vindo aqui no Direito e Inclusão. Obrigado. Nossa, que honra. A honra é nossa, né? A honra é Nossa, nossa. muito bom bater um papo contigo, com todos os nossos colegas aí que estão entrando aí, diversos segmentos, educação, saúde, que eu já vi pessoas entrando aí, Tá né, entrando muita gente boa de aí. Doutor outros William, tem como você municípios, só colocar a sua câmera para filmar melhor o seu rosto? Para virar mais vamos ver se o contrário. aqui, Aí, hã? aí. Isso, beleza. Ótimo, tá ótimo. Perfeito. Está me Melhorou. ouvindo bem? Tô ouvindo sim, ótimo. Doutor William, hoje a gente está aqui, né, para a gente falar de acessibilidade. Mas antes da gente começar aqui nosso bate-papo sobre acessibilidade, eu queria que o senhor se apresentasse aqui para o pessoal. Tá. Então vamos combinar um negócio. Deixa o senhor, Ah, coloca você, viu? E porque assim, passei dos 40 só um pouquinho, deixa você para a gente poder ficar mais à vontade. então tá Então, combinado. Eu tô bem longe dos tá? 40. Então tá tranquilo. Já que é para mentir, vamos mentir todo mundo, né? Mas, mas assim, de novo, reforço aqui a minha alegria de estar contigo aí para a gente conversar e com todos aqui. Eu sou economista, advogado, esses dois cursos eu fiz depois que eu sofri um acidente e me tornei cadeirante. Eu tive um acidente com 19 para 20 anos de idade. Não vou falar quantos anos tem, senão eu entrego aqui tudo aqui dessa vez. Então. Mas pudemos, né, tivemos o privilégio, a honra de perpassar aí algumas décadas vivenciando todo um início de construção de caminhos aí para nós chegarmos até onde nós chegamos aqui em relação às políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência, o arcabouço jurídico que está sendo construído, né? Ver aí 5 anos já de lei brasileira de inclusão, sabemos que foi um estatuto onde condensou várias leis esparsas, que foram ficando esparsas, e nós conseguimos ter um estatuto que condensasse essas leis para ficar mais fácil, uma linguagem mais acessível às pessoas, não tanto rebuscados, né, os artigos. Então, a nossa... Já falei isso com você em outras épocas, eu sou um otimista. Temos que avançar demais, temos descumprimentos, temos muitas coisas que não saem do papel, mas temos algumas coisas que avançaram. Eu considero significativas, porém, como é muito dinâmico, hoje aparece um novo desafio e aí a gente já subtrai daquele entendimento nosso, que aquilo que era
mais ou menos, já passou a ficar ruim. Então, nós temos que perseguir o tempo todo novas conquistas, fora as mitigações aí que vem acontecendo em relação àquilo que já tinha sido conquistado. Então, Exato. a história, a minha história de vida, a minha história de pai de família, de esposo, se confunde com a minha deficiência, porque tudo aconteceu depois que eu já era, né? Eu só conheci a Márcia, que é minha esposa, que você conhece, há 6 meses antes do acidente, e estamos juntos aí há algumas décadas, construindo aí uma história ligada à história da pessoa com deficiência no Brasil também, em Goiás. Então, William, já tinha um tempo que eu estava com vontade de ter um bate-papo aqui sobre a acessibilidade, né? E eu acho que quando a gente vai falar sobre acessibilidade, a gente tem que falar com o público, né? É o público que é protagonista nisso. Há um tempo atrás, a gente estava falando da acessibilidade nas redes sociais. E a gente falou com as pessoas com deficiência visual, né? A gente teve um bate-papo também com as pessoas com deficiência auditiva, né? E agora, hoje, essa acessibilidade que a gente está querendo falar é essa acessibilidade mesmo para o cadeirante, para a pessoa com a deficiência física. E nada melhor do que uma pessoa aí, como você mesmo disse, que já há algumas décadas, né, passa pela situação de cadeirante junto à falta de acessibilidade. E é isso que a gente tem que fazer, trazer a experiência de quem vive na pele isso, para a gente poder planejar, para a gente poder estruturar, para a gente poder cobrar e, quem sabe, viabilizar. Porque, como a gente estava falando, não é simplesmente reivindicar políticas públicas para a gente conseguir. A forma mais inteligente da gente reivindicar políticas públicas é sabendo como elas funcionam e como elas podem acontecer, né? Inclusive, quando você propõe uma política pública já dizendo de onde que vai sair aquela receita, aí você matou. Você quebra as pernas do gestor. Por quê? Porque a gente sempre derrapa aonde? Derrapa na questão financeira, né? E é isso aí que a gente vai conversar bastante daqui a pouquinho, doutor William. Aproveitando essa sua experiência de gestor, junto aí às gerências aí de promoção social de Secretaria de Estado. Mas vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a acessibilidade em si, né? Eu acho que aqui o nosso público é um público, e essa live das 8 aqui a gente concorre com muita gente, mas depois que termina, muita gente assiste, né? Ontem mesmo a gente terminou de fazer a live, passou um pouquinho, já 600 pessoas já tinham assistido, já pouco depois. Então, muita gente aqui, embora o nosso público seja de pessoa com deficiência ou pessoas que vivem ou trabalham com pessoas com deficiências, pode ser que tenha uma ou outra que ainda não saiba qual que é o conceito do que é essa acessibilidade, né? Explica pra gente um pouquinho o que é a acessibilidade e qual que é a acessibilidade que nós queremos. A acessibilidade é um tema muito vasto, então, como você foi feliz em trazê-la para o contexto da pessoa com deficiência, né? E da pessoa com deficiência física, filtrando um pouco mais. Então, a acessibilidade, nesse contexto do nosso ir e vir, ela é uma das principais, inclusive ela tem uma conceituação de ser um dos direitos mais específicos para as pessoas com deficiência depois dos direitos fundamentais da Constituição Federal. Para você ver o tamanho da importância da acessibilidade. Porque sem acessibilidade, a pessoa com deficiência ela não consegue chegar no trabalho, na escola, no lazer, na saúde. Então, é um dos maiores entraves da nossa vida como cadeirante, que é o nosso tema específico, é essa questão da acessibilidade. E principalmente se tratando de um país igual ao nosso, que as políticas públicas voltadas para essa temática, elas são muito incipientes, porque o gestor público ele tem uma concepção
que isso é muito caro, que vai gastar muito, que é um país que não se preparou, com raríssimos estados, cidades que tiveram essa preocupação lá no início, que não se prepararam, construíram de forma desordenada, e para consertar o que está pronto, né, gasta-se muito. E uma coisa ainda mais preocupante é que o Estado não se sente na obrigação de fazer isso. Ele quer transferir para o proprietário do imóvel, o privado. O público ele fica calado, não fala nada, a obrigação é fazer, mas ele quer transferir isso aí, e a gente sabe que a população brasileira ela é formada por pessoas que têm um poder aquisitivo, em sua grande maioria, muito baixo. Então, o que a gente vem lutando há alguns anos, enquanto estive no governo do estado, com interlocução com os diversos municípios, foi criar uma forma de que o Estado pudesse, diretamente, arcar com esse custo de imediato e depois viabilizar uma forma do contribuinte ir pagando. Então, inclusive com estudos de Exatamente. impactos... Vamos jogar para o privado, né? Vamos jogar para o contribuinte que ele paga. Sim, exatamente. E inclusive mostrando vários estudos feitos com a criação de reutilização de todo aquele aparato que foi arrancado ali das calçadas indevidas e transformado aquilo ali no próprio piso para fazer a calçada. Então, um impacto ambiental pequeno, que poderia se criar usinas aí para beneficiar O seu esposo é engenheiro, ele sabe muito bem como que isso é viável, falta vontade pública para que isso aconteça. Então, até hoje, o que a gente vem vendo é isto, são políticas incipientes, uma ação do Estado, o Estado no sentido do município, principalmente, que as calçadas são de responsabilidade dos municípios, leis incipientes, aonde continuamos construindo calçadas que eles estão considerando acessíveis, né, com padrão de acessibilidade, onde a gente pode notar que não tem, porque a acessibilidade ela tem o conceito e é bem mais amplo do que estão sendo colocados na maioria das vezes, o que a gente tem visto nas quadras e quadras aqui de Goiânia, das cidades de Goiás, e pelo Brasil afora. A gente tem andado um pouco aí, eu costumo passear e dedicar uns dias, só libero a família e falo, olha, eu agora vou andar com a visão da inclusão, com a visão de acessibilidade, e a gente tem notado isso. Vamos conversar ainda aqui sobre essa questão da acessibilidade urbanística, arquitetônica, os legados, mas o que a gente nota é isso, falta de vontade pública, desinteresse do gestor público, no sentido de fazer que as nossas cidades se tornem acessíveis para que a pessoa com deficiência, repito, possa ter acesso a políticas públicas, a questão da educação, do trabalho, do lazer, como eu bem disse para você, e os demais direitos. Tudo começa pelo ir e vir. Se você não tem como sair de casa, não tem como andar, não tem como pegar um transporte que te atenda, não tem como você chegar e se incluir aí dentro de um mercado de trabalho, dentro de uma escola, de uma faculdade e aí por diante. Então, o nosso núcleo de preocupação é a questão da acessibilidade arquitetônica, urbanística e essa questão também da parte de transporte modal aí nosso. William, você falou numa coisa bem interessante. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente sempre lembra dessa questão das calçadas, né? E hoje nós estamos aí vendo que as calçadas, tanto elas têm que ser niveladas, como também a gente tem a questão aí do piso tátil, né? Para as pessoas com deficiência visual, né? Agora, me fala uma coisa, você como cadeirante,
né? Duas coisas. Você como cadeirante, como que é para você se deparar com uma rua, né? Você precisa se movimentar, você precisa ir de um lugar para o outro, né? Mas e aí, calçada, cada uma nivelada de uma forma, fora o buraco, fora que grande parte das calçadas aí, quando as raízes das árvores elas começam a quebrar as calçadas, fica por isso mesmo ali, fica um bom tempo ali, né? E essa é uma situação. O que você sente quando você se depara com isso? E dois, digamos que você se depara com uma calçada, uma quadra totalmente nivelada, do início até o final, né? Mas aí ela também tem o piso tátil do início até o final. Eu já ouvi algumas discussões a respeito aí de que esse piso tátil, às vezes, ele também atrapalha. Ele é para a pessoa com deficiência visual, mas ele pode vir a atrapalhar para o cadeirante. Como que funciona isso? Como é que faz? Coloca esse piso tátil mais para um canto? Como é que faz para resolver essa questão? A questão das calçadas aqui, eu conheço uma quadra em Goiânia que ela é completamente acessível. Que foi um programa feito aqui que chamava Calçada Inclusiva, até foi elaborado e acompanhado pelo Augusto. O Augusto é um cadeirante que é deficiente físico e ele criou esse conceito com uma construtora que justamente para tentar incentivar as outras, a iniciativa pública, a iniciativa privada na construção desse tipo de modelo aí, onde a quadra toda fosse acessível. Então, hoje não tem. A grande dificuldade é essa. Existem as barreiras naturais, que é uma árvore que ali está, que não pode ser retirada, e que está ali na calçada. Às vezes, num primeiro momento, ela está num local correto em relação à calçada, mas ela tem raiz, essa raiz cresce, estufa o piso. Isso aí tudo impede a pessoa com deficiência de circular. Fora os outros entraves que a gente vê, que demonstra aí um descaso e um desconhecimento, falta de pessoas ligadas às deficiências, ocupando esses cargos aí também para poder assessorar de uma forma melhor, pelo menos através de assessoria. O ideal era estar ali também, contribuindo, trabalhando, mas o que a gente vê é um poste colocado no lugar errado, uma placa de publicidade colocada no lugar errado, deixar a população construir um canteiro na calçada, como se aquilo ali fosse a área comum da pessoa. Então, isso tudo nós nos deparamos no dia a dia. Às vezes passa despercebido por outras, às vezes não, sempre passa despercebido por outras pessoas, até por outras pessoas com outras deficiências, porque não é o dia a dia dela, assim como eu também, às vezes, não me apercebo de detalhes ligados a outras deficiências. Então, isso é uma situação difícil e que não era para acontecer com grande frequência aqui, que a nossa região é uma região plana. Né? Se nós estivéssemos falando aí de Minas Gerais, de outras regiões aí do país que tem um declive, um aclive, um relevo característico da região, mas nós não, a gente tinha tudo para construir aqui uma cidade acessível, cidades acessíveis aqui no estado de Goiás. Em relação ao piso tátil, dá para conviver com a cadeira. Eu nunca tive problema. Por quê? Porque ele já existe uma regra, a NBR 9050, que trata desse assunto, e outras também, tem a posição correta que é colocada na calçada. E ela confunde, porque é 1,20 m dividido no meio, então ela confunde ali realmente com o trajeto do cadeirante, da pessoa no carrinho de neném, do idoso, né, com a bengala, com a mobilidade reduzida, mas não chega a ser, pelo menos na minha concepção, um entrave. Até porque se nós fôssemos pensar na construção de um espaço na calçada específico para a pessoa com cadeira de rodas e outra para a pessoa com piso tátil, para os cegos, deficientes visuais, nós não conseguimos nem esse que contempla os dois. Você imagina esse, fazer um separado do outro. Então, dá para conciliar. Agora, o que nós vimos,
o que a gente constata muito é a desinformação da pessoa que está colocando o piso tátil, por exemplo, levando o cego, não avisando para ele que aquele lote, que aquele perímetro ali do lote que a pessoa colocou o piso tátil dela, no próximo é um lote vago que não tenha o piso tátil. Eles não colocam a sinalização correta para avisar para o cego que ali, para ele tomar cuidado, que ali encerrou uma etapa do piso tátil para ele usar de forma mais cuidadosa, por exemplo, a bengala dele. Então, nós temos visto casos aí de piso tátil levando o deficiente visual para bater de frente a uma árvore, para cair num lote vago, cheio de entulho. Eu já vi caminho com piso tátil que dá direto para o poste. Então, uma coisa sem lógica. Ele termina no poste, aí passa o poste, aí ele continua. É uma coisa surreal, uma coisa dessa. Eu acho que daí, William, já entra muito despreparo também de quem está ali fazendo. Porque, de repente, aquela pessoa que está ali fazendo, ela nem sabe para que serve aquilo. Mas aí, Tatiana, a gente tem uma concepção e que deveria funcionar, é que a fiscalização, ela tem que conhecer, ela tem a obrigação de conhecer tudo, e na hora de soltar aí um alvará final, né, porque tem o alvará de construção, analisa o projeto e dá o alvará de construção. Depois o habite-se é um retorno novamente do fiscal. Mas o que a gente nota e que deixa a gente preocupado é que, ouvindo das próprias, da boca dos fiscais, eles não foram preparados, orientados e passaram, raríssimas exceções de fiscais que passaram por treinamento, por qualificação, para que isso é o básico, pudesse... William, isso é o básico, né? Assim, é difícil da gente entender isso. É muito difícil, né? Olha, me fala uma coisa, você é engenheiro, você tem formação de engenharia? Não. Não, você é economia, né? Sou economista. Eu sei que você constrói, e mas eu sei que você constrói. Né? Construímos. Alguém aí, por favor, da área de engenharia, eu sei que meu esposo está aí, tem mais gente. Pessoal, na universidade, vocês têm disciplinas que tratam dessa questão da acessibilidade? Existem disciplinas na arquitetura? Com certeza deve ter, né? E aí, nas engenharias, também tratam dessa acessibilidade? Porque é uma boa pergunta. O engenheiro, a gente acha que ele tem que saber tudo de acessibilidade, né? NBR 9050 não é só para arquiteto, não. E os nossos concursos públicos, como é que eles estão? Eles estão pedindo esse tipo de disciplina aí para o pessoal poder estudar, para poder entrar, para ser fiscal? Né? Eu acho que é por aí também, é estudo, tem que fazer o povo estudar. É uma necessidade de adeptos aí dos cursos, principalmente esses cursos voltados para a engenharia, arquitetura, para que tenha, se não tem, o Keylon acabou de falar aí, que é muito superficial, né? Ele acabou de comentar aí. Então, assim, há uma necessidade de mudança, isso inclusive é uma excelente iniciativa aí de provocar aí um projeto de lei para que isso seja analisado no âmbito federal aí para alteração das grades aí desses cursos. É uma boa amparo, boa eu acho que respaldo ideia. Jurídico a gente tem. A gente tem tratados, né? A gente tem Convenção da ONU, né, dos direitos da pessoa com deficiência, né, que fala muito bem de acessibilidade, né? E depois ainda a gente ainda tem outras leis aí, outros decretos que vieram aí para regulamentar alguns artigos. A gente tem a própria Lei Brasileira de Inclusão. A gente tem a Constituição Federal, mas, gente, a gente tem um cabedal de opção na legislação infraconstitucional que trata disso, que é enorme. Então, é a hora de colocar isso para funcionar. E para funcionar, não é simplesmente lei executar, a gente tem que colocar o pessoal para estudar. Exatamente. Né? E quanto mais gente estuda, melhor, né, doutor William?
Sim. Doutor William, a gente falou aqui desse conceito de acessibilidade, dessas dificuldades, né? Mas me fala um pouquinho aí, um pouquinho mais sobre essa acessibilidade urbanística, né? Sim. Qual que é a É. diferença dessa acessibilidade urbanística com a acessibilidade arquitetônica? Fala um pouquinho Certo. sobre isso pra gente. Na verdade, a urbanística, nós estamos tratando dela agora, porque a acessibilidade urbanística, Vamos diferenciar uma da outra. ela diz respeito à calçada, ao ambiente externo, que Urbano, seria, né? né, urbano, que seria calçada, seria rampas, seria as lombofaixas, você citou aí os deficientes visuais, os sinais sonoros para que eles possam se posicionar sabendo. Ele não sabe que hora que o sinal está amarelo, está Outra vermelho. coisa que é um absurdo. Quantos são semáforos que a gente conhece que tem o sinal sonoro? Pouquíssimos, mas pouquíssimos. Pouquíssimos. E alguns especificamente de Goiânia, que já tem quase 2 anos que já foram adquiridos e não são instalados, aguardando aí o Ah, BRT, não, aguardando, gente. e não estão Não tem instalados. lógica uma Né? coisa O dessa. doutor Cairo está conosco aqui, é um dos representantes da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB no Conselho Municipal, e ele bate nessa tecla o tempo todo aí em relação a isso. Então, assim, só uma consideração, você falou da questão da acessibilidade estar prevista aí no ordenamento jurídico, ela é tão importante que na Lei Brasileira de Inclusão dedicou um título só para ela, Exatamente. com vários capítulos tratando da acessibilidade no sentido amplo, né? Tanto externo, como nós estamos vendo aqui, o urbanístico, quanto o interno, que é a acessibilidade arquitetônica. Então, assim, a A urbanística é isso, Rosilda, é a ela parte fez uma externa. pergunta que tem a ver com o que a gente está falando agora. Agora eu vou fazer as perguntas que ficaram para trás, mas a Rosilda está perguntando aqui, ó, Certo. estacionamento entra na urbanística? Na acessibilidade urbanística? Sim, o estacionamento nas vias públicas destinadas a pessoa com deficiência, ele entra no urbanístico. E entra no arquitetônico dentro do local público ou privado, né, de uso público ou privado. Por exemplo, o estacionamento dentro de um supermercado, aí já é acessibilidade arquitetônica. Agora, fora, dentro das avenidas e ruas, ele está dentro da acessibilidade urbanística. A Né? gente Assim chegou onde eu como queria aquela hora, para a gente poder mostrar bem para o pessoal qual que é a diferença, né, entre o exatamente. urbanístico e esse arquitetônico. É. Ambos importantíssimos para nós, todos geram autonomia e liberdade para a pessoa com deficiência, porque sem ela nós não ficamos tolhidos aí do nosso poder de isonomia, aí, que é direitos iguais para todos. Então, basicamente, o urbanístico é a questão das calçadas, a questão dos estacionamentos, a questão de placas indicativas, rampas, faixas, lombofaixas, tudo aquilo que gera para a pessoa com deficiência, repito, autonomia. Já a Beleza, arquitetônica, para a gente já... Eu não sei se você tem mais é alguma coisa para completar em arquitetônica. relação A Tereza é uma colega nossa. A Tereza, ela é mãe de 3 autistas, né, Tereza? E ela está pedindo para fazer algumas considerações aí a respeito dessa acessibilidade aí nas estruturas das escolas, que já vai entrar nessa questão arquitetônica, né? Sim, sim, sim. Das escadas de acessos aos ambientes, né? Acho que a Tereza quer falar também dessa ausência, né? Dessa acessibilidade que deveria existir e não existe dentro das escolas. Na verdade, a escola entra, porque a acessibilidade arquitetônica, todos os imóveis, imóveis de uso coletivo, seja público, seja privado, que atenda o público, ele tem que estar preparado. A Lei Brasileira de Inclusão é clara nisso, ela tem que estar preparada para receber a pessoa com deficiência e suas diversas deficiências.
Por exemplo, até uma pessoa que tem o nanismo, os balcões têm que ser rebaixados. Para nós, cadeirantes, que nós somos baixinhos, eu sou o cidadão de 1,83 m mais baixo que eu conheço, porque eu estou sentado o tempo todo, então eu fico da altura de uma pessoa de 1,5 m, 1,50 m, 1,60 m. Então, é isso. Bebedouro, telefone, hoje quase não tem mais telefone público, mas seria isso aí. As escadas, rampas, as inclinações de rampa dentro do perímetro interno do estabelecimento. O piso tátil também, que tem um piso tátil que nós conversamos agora mesmo, que é o da calçada, mas tem um piso tátil dentro do estabelecimento, para servir para que o cego se direcione aí aonde que ele vai no banheiro, aonde que ele vai para o caixa, né, as gôndolas que ele tem que percorrer. Então tem o piso tátil dentro também. E tem também a questão do estacionamento dentro desse local, né? Que tem as reservas de vagas também para a pessoa com deficiência, que é 2% das vagas, ou no mínimo uma, para que as pessoas com deficiência estacionem, né, os veículos, as pessoas, e aí engloba também, inclusive, os autistas aí que contempla essa vaga. E aí eu coloquei aqui, ó, caixas eletrônicos, banheiro acessível, piso tátil, vaga de estacionamento. É isso que eu comentei mesmo com vocês. Órgãos públicos, ela mencionou escola, mas tem as igrejas, supermercados, bancos, hospitais, tudo que é público, né? As próprias delegacias de polícia, enfim, esses locais onde recebe as pessoas. Eu tenho até um comentário, nós temos lá o fórum novo, há poucos dias atrás, que foi consertado. O piso tátil de dentro do fórum, ali naquela parte de recuo dele, ele terminava, o piso tátil, Tatiana, terminava no início da escada para descer ali para a avenida ali. Gente de Deus. O Aldenor, você conhece o Aldenor falou, William, se eu não seguro no corrimão, eu tinha levado uma queda que talvez poderia até acontecer uma coisa fatal aí, porque a escada lá tem bastantes degraus e ela é bem íngreme. Então, assim, você imagina um local onde a gente imagina que foi feito com maior critério e com profissionais altamente qualificados ali, porque se tratar de um órgão público, né, que tem uma receita própria, que tem condições aí de pensar em tudo antes, mas isso acaba acontecendo também. Né? Mas, faltou William, o quê? você sabe que eu não sei o que é pior. Não fazer o que deve ser feito, né? Construir ali os meios para acessibilidade. Não sei o que é pior. Não fazer ou fazer aquela gambiarra para falar que fez, mas aquela lambança, né? Eu já vi rampa dizendo ao pessoal que a rampa foi feita para o cadeirante, né? E eu estou falando, inclusive, de um palco, de um auditório. Esqueceram de colocar a rampa e depois fizeram a gambiarra. E fizeram uma rampa para subir no auditório, lá na parte de cima lá do auditório, lá no palco. William, era assim. Assim. Agora aí, fala. Cadê a autonomia? Como é que faz? Como é que faz? Independência e autonomia. Não, tá procurando um acidente, né? Não, mesmo que tenha uma pessoa ali atrás empurrando, a própria pessoa que está atrás, o peso vem para ela e acontece um acidente ali, faz uns puxadinho lambancento, né? E assim fica. E é por isso que é importante a gente não se esquecer de falar que nós temos, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, com aí diversas NBRs, né, que vem aí para auxiliar a gente. Tudo, pessoal, que é construído tem norma técnica para isso. Tem que seguir essas normas técnicas, não é, William? Exato. Inclusive, em relação a isso que você falou, o empresário, o gestor público tem uma ideia errada de acessibilidade. Ambiente com acessibilidade é diferente de ambiente acessível. Fala a diferença pra gente. Então, acessibilidade são vários conjuntos de situações que você instala dentro de uma
Vou te dar um exemplo de um supermercado. Ele tem a rampa, ele tem o piso tátil, mas ele não tem o banheiro adaptado. Ele tem acessibilidade, mas ele não é ambiente acessível, porque para a Lei Brasileira de Inclusão, ambiente acessível é um ambiente totalmente acessível. E até nós esquecemos disso. Muitas vezes às vezes tem alguma reunião, alguma coisa, eu passo uma mensagem, falo, o ambiente aí é acessível? Não é, tem rampa, você pode vir que tem rampa. Aí eu subo a rampa, às vezes ajudado, porque ela é desse jeito que você colocou, e aí lá na frente, para entrar numa porta, por exemplo, para adentrar internamente ao recinto, tem um degrau onde eu não consigo entrar. Então, teve acessibilidade na rampa, mas o ambiente não é acessível, porque deixou de me oferecer lá na frente outra comodidade. Ótima consideração. Né? Então essa é uma ideia errada que inclusive nós, repito, temos em relação a o ambiente ser acessível. É diferente de ambiente com itens de acessibilidade. Então, o que a gente se depara hoje é que raramente a gente consegue um ambiente que seja realmente acessível. Ele tem itens de acessibilidade, mas ele não é acessível. No Brasil, lembrando aí que a nossa própria Lei muito. Brasileira de Inclusão, quando a gente fala de questão arquitetônica, né, a gente tem o artigo 45 da Lei Brasileira de Inclusão que dispõe aí sobre esse ambiente acessível que deve constar aí nos hotéis, nas pousadas e similares, né? Exato. E aí a gente teve em 2018, né, com um atrasozinho de 2 meses, a gente teve a regulamentação por via de decreto, e esse decreto, pessoal, ele existe e ele fala do tanto que é importante vocês, quando forem passear, o quanto é importante a existência de cardápios em braille, de portas com cartão magnético, de portas com maçanetas ou local ali para abrir a porta numa altura mais baixa, né? Eu acho que as NBRs, elas falam em 60 e 120 centímetros, né? E aí uma série de coisas que às vezes, William, nós que não temos uma deficiência, a gente não sente falta, né? Sim. Mas a sociedade, ela tem que entender que são itens que já devem existir lá. Não é porque, eu estou esperando que uma pessoa com deficiência venha aqui se hospedar. Não, não é isso. Não, é obrigação do empresário já oferecer aquele nicho. Ele escolheu aquele nicho para atuar nele. Então, ele tem que respeitar todo o sistema jurídico que versa ali em cima daquilo, né? Então, ele já tem que deixar ali tudo pronto. O ambiente tem que ter acessibilidade, tem que ser um ambiente acessível, né? Eu estou falando dessa questão aqui de pousadas e hotéis, porque muito recentemente uma pessoa, ela veio aqui em uma das nossas lives e comentou, né, que ela tinha uma dificuldade muito grande de passear. E aí a gente cai em outra questão. Quando a gente fala de direitos da pessoa com deficiência, geralmente as pessoas lembram só dos direitos fundamentais, né? Vamos falar do direito à saúde, do direito à educação, às vezes do direito ao trabalho, e esquece que existem direitos sociais. Sim, isto. E para que melhores direitos sociais do que o direito à diversão, né? Exato. A pessoa lazer, com deficiência, né? ela tem direito à diversão, e aí na diversão a gente coloca o lazer, o esporte, a cultura, o turismo, né? Inclusive a própria Lei Brasileira de Inclusão veio reservar também um capítulo para falar só sobre isso. E aí, para a gente poder, William, a gente que tem aí algum tipo de deficiência, agora a gente está falando dos cadeirantes, para a gente poder exercer esses direitos à diversão, a gente precisa de mobilidade. Então é agora que você vai entrar para falar aí para a gente. E com relação à acessibilidade nos transportes, William, como é que faz? Como é que está a situação? É difícil. Crítico, não muda. Nós temos uma lei que deu 10 anos para que o transporte público em todos os níveis fosse adequado. Por que 10 anos? Eles julgam, tecnicamente 10 anos você tem que trocar uma frota toda. Isso a partir de quando? É o tempo de 2004,
com, 2004. o decreto 5.296, que abarca tudo isso, inclusive o transporte. Ah, sim. Em 2004. Que regulamentou a Lei 10.048 Em e a 98 e 10.098, né? 10.048, as duas, exatamente. Então, em 2014 venceu os 10 anos, 2004 a 2014. De 2014 para cá já se passaram 6 anos e quase nada aconteceu em relação a essas alterações. De 2017 para cá, já deveria estar o transporte sendo feito com plataforma elevatória. Já não se aceitaria mais essa questão da rampa para subir a pessoa com deficiência. Durante um período ela foi aceita, está prevista na lei, mas já não era mais para estar acontecendo. E o que a gente vê é que são terminais que não estão preparados para receber a pessoa com deficiência, não estão na altura do alinhamento dos ônibus para a pessoa entrar com independência. As plataformas elevatórias que existem, a maioria estão estragadas, não funcionam. Outra coisa, a lei prevê pessoal preparado para atender a pessoa com deficiência nos terminais, nos diversos terminais. Hoje, o que acontece? Desce o motorista para poder ajudar a pessoa com deficiência a entrar no ônibus. É um absurdo, não né? não existe. Então, tem muita coisa para melhorar, e o que a gente nota é justamente aquilo que nós falamos no início: falta boa vontade, falta vontade política para que as coisas aconteçam. Parece que, até há pouco tempo atrás, eu ouvi uma frase que uma americana colocou em 1972, lá nos Estados Unidos, para um que seria hoje um ministro nosso. Falou: vocês não nos querem por perto. E parece que acontece a mesma coisa hoje. Ah, não, é melhor ficar em casa, não trata de trabalhar, não. Eu te dou o BPC e você fica quietinho em casa, não tem que estudar, que isso vai dar trabalho, a sociedade não está preparada para te receber. E isso nós não podemos admitir. Então, é um capacitismo, né? É um capacitismo muito grande. Muito grande. Então, assim, em relação a isso que você me perguntou, a nossa frota, tanto a urbana quanto a intermunicipal e a interestadual, infelizmente tem muito para melhorar. Muito mesmo, para oferecer condições para a pessoa com deficiência. Fora a quantidade de vezes que uma pessoa vai viajar, requisita o direito dela aí da passagem de ter um assento garantido, e na maioria das vezes eles falam que já foi completado, que tem que aguardar uma outra linha, um outro horário para a pessoa embarcar. E a lei é bem clara: enquanto tiver pessoa com deficiência, ele tem que disponibilizar assento. Mesmo que não seja aquele assento reservado, ele tem que disponibilizar outro. E isso não acontece. Durante o período que eu estava na secretaria, uma das denúncias mais recorrentes era essa, que a pessoa não conseguia viajar, não conseguia sair do seu município e vir para Goiânia para fazer um tratamento, para tirar um documento, resolver problemas, visitar a família, porque isso aí também foi feito justamente para a pessoa se locomover, para as pessoas viajarem, para elas terem momentos aí de confraternização com a família. Isso é o tempo todo negado para a pessoa com deficiência. Exatamente, doutor Muito William. temos que avançar em relação a isso. Com relação a esse transporte, em relação ao transporte também, né? Tem a questão dos aviões, com aqueles ambientes minúsculos, né? Eu não cheguei a aprofundar meus estudos aí em relação a isso, se existem aí algumas normas técnicas aí. Como é que funciona isso, William? Porque se a sua cadeira de rodas ela é grande, né? Porque tem algumas principalmente essas elétricas, né? Fala elétrica mesmo? Motorizada. Não, motorizada. Cadeira elétrica tem alguns estados lá dos Estados Unidos que ainda tem, mas aqui não. É motorizada. Motorizada. E elas são grandes.
né? E sim. aí, como é que faz para embarcar É naqueles espaços um absurdo. minúsculos? Você é constrangido o tempo todo, porque o corredor do avião é muito estreito, a porta do banheiro menor ainda, então a gente tem que sujeitar o quê? A gente chega bem próximo da aeronave, isso quando tem o finger, que é aquele corredor onde você chega em outras, aonde não tem o finger, você tem que entrar num caminhãozinho e ir da cadeira de roda balançando até chegar na porta da aeronave, eles erguem e você entra. Mas a partir dali você não pode entrar com a sua cadeira mais, a cadeira não dá, por, por mais estreita que seja a cadeira, não dá aquela largura. Então você tem que passar por um carrinho de transferência deles, que você fica o tempo todo com a sensação que você vai cair, porque você fica amarrado para irem e passar naquele corredor e te colocar numa poltrona. Ou, no meu caso, eu passo para a poltrona. Tem pessoas que são conduzidas até. E toda vez que você precisa ir no banheiro, você tem que pedir aquela cadeirinha, eles chegam, passam no corredor, ninguém pode mais, durante o percurso dessa cadeirinha, tanto para chegar em você e te levar até o banheiro, por exemplo, ninguém pode sair das poltronas mais, porque senão não passa, só cabe ela. Então é assim uma situação. Eu já fiz algumas pesquisas e existem algumas companhias aéreas no Japão e na China que já solucionaram esse problema. Eles começaram a construir aviões mais largos, obedecendo essa largura para dar autonomia da pessoa com cadeira de roda percorrer o corredor com a própria cadeira e o banheiro também acessível. Mas Estados Unidos, grande parte da Europa, não, Brasil, não tem, é dessa forma que eu te falei. Uma situação extremamente constrangedora, porque aí você perde completamente a sua autonomia, a sua possibilidade de fazer alguma coisa sozinho enquanto você está amarrado naquela cadeirinha esperando para chegar no seu assento. O embarque é prioritário, então você faz tudo isso antes, você não passa pelo constrangimento das pessoas ficarem vendo você chegar daquela forma. Mas na hora de ir num banheiro durante o voo, não, tá todo mundo lá, tá? O pessoal, as demais pessoas estão dentro da aeronave. Então, assim, é muito ruim, muito complicado. Não, e o Nós não tamanho temos... daqueles banheiros, William, como é que faz? A Rose está aqui, a É, Rose é mãe da Ana Laura, que é cadeirante, né? A Rose já contou pra gente aí algumas situações aí. Gente, como é que faz para levar a pessoa que é tetraplégica, sim, principalmente? Como que faz para ir num banheiro daquele? Porque ela não tem precisa de jeito. outra para ajudar. Como é que Tinha que faz? ter o banheiro familiar, que nós chamamos, que é aquele banheiro onde a pessoa com deficiência é mulher, ele vai entrar um homem, ele tem que ser um banheiro separado, né, familiar, para entrar o casal ali, ou o acompanhante. Então, isso é terrível. Eu dificilmente eu uso aquele banheiro. Eu acabo me privando de algumas coisas, mas tem situações que não tem como, né? Você privar, né? Eu tenho colegas William. aí que usam cadeira de roda, cadeirantes, pessoas com deficiência que viajam muito e já passaram por situações constrangedoras por causa disso. É o que acontece, infelizmente. Quem sabe, né? Quem sabe uma grande agência aí não compra essa ideia, né? A gente começa a propagar essa questão aí, falar porque as pessoas elas não se atinam para esse tipo de coisa, né? E eu tenho certeza Sim, que quem não tem deficiência e que está ouvindo a gente aqui, está começando, porque quem segue o direito e inclusão são pessoas empáticas. Eu tenho certeza que nesse momento eles estão assim, gente, eu não tinha pensado nisso, mas é mesmo, né? Então, sim. a gente tem que começar uma campanha, William. A gente tem que começar uma campanha com relação a isso aí. Eu São nunca muitas vi, campanhas. eu nunca vi, né? A gente chegou nessa questão, né? São muitas campanhas. E eu São vou te falar uma coisa, a muitas. gente vai ter que fazer uma campanha para o Instagram também para ele relaxar um pouquinho esse horário aqui, porque agora É ele vai derrubar a verdade. gente. Olha aí, E nove a gente minutos só. tinha assunto aqui para falar muito ainda, mas vamos lá. Verdade. Esses dias eu estava dando uma palestra e eu usei Ó, o Dr. como. Herbert, só te interrompendo, o Dr. Herbert falou, ó, vamos, porque
já conversei diversas vezes com o Dr. Herbert a respeito disso. O problema nosso de avião, a gente deixa de fazer viagens longas por causa desse tipo de situação que nos é imposta. Vamos chamar os diretores das companhias, os CEOs, vamos começar a mexer com esse pessoal? Tá na hora! Excelente, vamos começar a mexer com esse povo? Então vamos. Vamos planejar, mais uma pra gente planejar. E olha só, aí eu tava dando uma palestra, né? E nessa palestra eu dei exemplos de outros países. E aí uma pessoa que estava assistindo, ela disse assim: mas você não pode comparar outros países com o Brasil. O Brasil é uma coisa, o outro país é outra. Eu falei assim, olha, inclusive eu estou falando o nome de outros países que estão em desenvolvimento, que também, ou são julgados aí, subdesenvolvidos, né? A gente precisa usar exemplo. Se a gente não usar exemplo, como é que a gente vai fazer sempre as coisas girando ali ao redor do nosso umbigo? Não tem jeito. Nós temos que ter paradigmas, né? Exatamente, a gente tem que ter uma visão macro, né? A gente tem que observar o que está certo nos lugares para a gente tentar, obviamente, fazer igual. E aí, William, como é que a gente faz? E a gente tem pouco tempo para falar disso, mas e aí? Nas suas andanças aí, como é que faz nos outros países? O que eles ensinam para a gente hoje de acessibilidade? Eu tenho algumas experiências aí, não muitas, de passeios internacionais, onde como eu te falei no início, eu dedico determinados dias e horários para apreciar e analisar essa questão voltada para nós, para a nossa acessibilidade, enfim. E o que a gente tem notado, países, vamos dizer assim, numa situação inferior à nossa, são poucos que eu fui. E realmente tem coisas que não funcionam bem mais do que a nossa. Mas os que funcionam, o que eu costumo ter vontade de voltar novamente por causa disso, é que você se sente, às vezes você esquece que você tem uma deficiência. Porque deficiência não sou eu que sou deficiente. É o ambiente que me recebe. Ele é que me provoca o tempo todo e joga na minha cara que eu tenho uma deficiência, porque ele não está preparado para me receber. Então, em locais aonde eu já fui, que essas questões de acessibilidade são resolvidas, ou estão muito próximas da perfeição, do que seria um modelo perfeito para nós, ele te dá uma satisfação em ficar. Você não quer vir embora. O que você vê é o respeito. O banheiro está lá e se não tem uma pessoa com deficiência utilizando, ninguém utiliza. As calçadas são padronizadas, existem os rebaixamentos, existe o piso tátil. Uma coisa que eu noto demais também é a quantidade de deficientes visuais com o cão-guia. Aqui é a coisa mais complicada de conseguir. É uma demanda também que inclusive, tem que ser provocada. Você viu a multa, né? Quem tentar impedir uma pessoa com deficiência visual de entrar nos recintos de uso coletivo com cão-guia, pode pagar uma multa de até R$30.000. Que isso seja muito claro. E se houver reincidência, mesmo, essa multa pode pular para até R$50.000. Exatamente, isso mesmo. Então, só para complementar, o que eu vejo é isso, que nós, pessoas com deficiência, nós nos sentimos, esquecemos, andamos. Eu não utilizo em vários locais onde eu já fui, eu loco o carro e não uso o carro, eu vou andar na minha cadeira, ando quadras e quadras e quadras, olhando loja, vitrine e demais atrativos, sem perceber que eu estou numa cadeira de rodas, porque o ambiente foi feito para me receber. Né? E principalmente o quê? Você do lado de pessoas que não têm deficiência, incluso, porque o ambiente é inclusivo. Ele serve para mim e serve para as outras pessoas também. Então é o modelo que nós sonhamos para o nosso país, para o nosso estado, para as nossas cidades, para a nossa capital. E cabe a nós criarmos formas aí de ir provocando as autoridades, né? Para que isso vá mudando com o passar do tempo. Porque é factível. Os outros fizeram, por que nós não podemos fazer também?
não é? Exatamente, eu acho que é essa que é a ideia que a gente tem que ter. E agora, doutor William, eu vou pedir para que você encerre em 2 minutinhos aqui. Deixe um recado aqui para os nossos amigos e em homenagem ao doutor Herbert Batista, né, o nosso presidente aí do Conselho Estadual, né, da Pessoa com Deficiência, meu colega, né, também membro lá da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Eu vou pedir para o senhor encerrar, deixar um recado aí para o pessoal e falando desse legado que a acessibilidade pode deixar. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar com você aqui conversando, agradecer a quantidade de pessoas que estão aqui nos prestigiando. Isso aumenta a nossa responsabilidade, a minha, a sua, Dr. Herbert e demais pessoas que ocupam alguns cargos aí que essas pessoas nos confiaram. Aumenta a nossa responsabilidade em estar tendo uma visão o tempo todo de como provocar, o que criar para nós oferecermos para nós e para essas outras pessoas uma cidade melhor, um estado melhor, para que a gente possa viver dignamente. Então, o meu sonho, né, a minha meta, o meu trabalho é justamente isso, é tentar fazer com que a gente deixe um legado mínimo aí para as outras gerações, para o seu filho aí que está uma criança aí que daqui a uns dias vai ser um adolescente, vai querer se divertir, vai precisar de ter esse ambiente inclusivo, onde todas as pessoas se interajam de igual para igual. Então, esse é o meu recado, é agradecer e dizer que nós estamos o tempo todo aí buscando formas da gente poder contribuir humildemente com a causa. Obrigado a Doutor todos William, e obrigado a você. muito obrigada pela participação, você me representa, né? E eu tenho certeza aí Obrigado. que a gente vai ter muita notícia boa pela frente. E nós precisamos de pessoas que lutem efetivamente pelos direitos das pessoas com deficiência. E eu sei que o senhor luta, e eu sei que é de coração, né? Pensando nesse legado que pode ser deixado aí para frente também, não é só pensando na própria geração, não. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Né? Hoje não tem dobradinha, porque eu tenho que ir numa outra live ali de webinar, mas na semana que vem tem muito mais aqui com a gente. Doutor William, muito obrigada, muito grata, uma honra tê-lo aqui, Grande abraço. pessoal. Foi ótimo Tudo de estar bom. aqui com vocês. Um abraço E a até todos. semana que vem. Um abraço, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.